A gente continua falando sobre o grande assunto do dia, um anúncio de 16 ministros, faltam mais 16, 21 já foram anunciados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente vai falar a partir de agora sobre uma das pastas mais importantes, que é justamente o Ministério da Educação. Tenho o prazer de conversar agora na Band News FM com o ex-ministro da Educação, professor Renato Janine Ribeiro, professor de Ética, Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, ministro, muito obrigado por atender a Band News FM aqui em véspera de final de ano, mas um dia muito importante. Boa tarde, como está o senhor? Tudo bem? Muito mesmo, muito bem. Prazer em vê-lo e ouvi-lo. Também sou presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Bom lembrar, porque, enfim, a comunidade acadêmica está muito contente, viu, com essas indicações. E eu queria só realçar um ponto, que é o fato de que as mulheres acabaram entrando de sola, né? Entrando com ministérios muito importantes. O Ministério da Saúde, com Nízia Trindade, o da Ciência e Tecnologia, justamente do qual a gente vai falar, com Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, ex-prefeita de Olinda, também do Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, com a irmã de Marielle Franco, assassinada cruelmente, vai fazer agora 5 anos, e com uma apuração ainda incompleta, insatisfatória do caso. Enfim, apenas algumas das mulheres que estão, e eu realço que estão em ministérios fins, ministérios éticos, ministérios que têm a ver com a saúde do povo, com a cultura também. No caso do MEC, a Isolda não foi nomeada ministra, mas está com a principal secretaria, a da qual depende o futuro de nossas crianças, educação básica. Então, vamos dizer, pode ter demorado um pouco a ver as indicações de mulheres, mas estão entrando em peso no governo futuro. Aliás, professor, então, já que o senhor citou, justamente queria começar te perguntando sobre isso, né? O ex-governador Camilo, que acabou sendo anunciado, havia uma expectativa com relação à Isolda. Ela acabou, a atual governadora do Ceará, ela acabou, não foi anunciada de forma oficial, mas ela deve ser anunciada na Secretaria Nacional de Educação Básica, que acho que é um dos grandes pilares, e foi um dos grandes pilares da campanha do agora presidente, do presidente eleito Lula. Mas eu queria saber como é que o senhor achou, e o senhor imagina essa dobradinha, né? Não é repito, ainda não foi anunciada, mas tudo leva a crer que deve ser o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, como o ministro da Educação, isso obviamente já foi anunciado, e a Isolda Sela, atual governador do Ceará, como secretária nacional de Educação Básica. Como é que o senhor imagina essa dobradinha? Olha, imagino muito bem, porque a Isolda justamente foi vice-governadora do Camilo, e além disso, foi ela que em 2007 inaugurou como secretária de Educação do Ceará o programa de alfabetização na idade certa, que eu acho que é a prioridade mais viável e mais rápida que tem que ser executada pelo MEC. Em 2013, o governo Dilma tornou essa ideia de alfabetizar na idade certa, isto é, entre os 6 e os 8 anos de idade, nos 3 primeiros anos do fundamental, tornou um programa nacional, mas não teve todo o efeito e, apesar de estar pronto, preparado, não foi seguido nesse governo desastroso que agora está terminando. Então, a Isolda tem condições de fazer que as crianças realmente aprendam, porque, veja, a Constituição estabelece que a educação no Fundamental 1 é dos municípios. Nós temos 5.500 municípios, alguns pobres, muitos deles pobres. Então, se não tiveram apoio do governo do estado, como o Ceará fez, e da União, como está na lei desde 2013, e Isolda vai certamente aplicar, se não tiver isso, vai ser muito difícil tocar adiante esse programa, e é ele que resolve a questão da desigualdade e da injustiça, porque são as crianças pequenas, quando não aprendem a ler, escrever e fazer contas, que depois vão ter um aproveitamento escolar pobre, e com isso vão ficar presas à pobreza, à miséria em grande parte, viu? Então, eu acredito muito, quanto a Isolda não ser ministra, no fundo isso não é o principal, porque como o foco dela sempre foi educação básica, ela pode fazer isso talvez até melhor sendo secretária do que sendo ministra, que tem que dividir a atenção entre muitas coisas. Não estou dizendo que tanto faz, mas enfim, eu acho que muita gente queria uma mulher no MEC, Isolda inteiramente qualificada, mas como são questões políticas, de alianças partidárias, Isolda não está mais filiada a nenhum partido, que eu saiba, deixou o PDT, então eu só quero dizer, ela continua com uma posição de destaque no Brasil.
Então, eu juntaria as outras mulheres cujas nomeações eu elogiei logo antes. O que o presidente Lula acabou fazendo foi contemplar, né, por pressão do PT, o Camilo Santana, e de certa forma, tecnicamente, ele mantém a Isolda na secretaria principal, digamos assim, do MEC. O senhor, como um ex-ministro, como é que o senhor viu esse orçamento que foi aumentado em cerca de 10 bilhões, né, com relação ao que era previsto, de 120 bilhões para educação, passando para 130,6 bilhões. Imagino que nunca vai ser suficiente, mas é um bom começo? É um bom começo. Vamos dizer, a eleição do presidente Lula permitiu um certo alívio das pessoas que estavam receosas, estavam incomodadas, estavam preocupadíssimas, na verdade, com a devastação dessas áreas: educação, ciência, saúde, meio ambiente, igualdade racial, mulheres. E agora nós temos uma pequena folga. Mas veja, quando eu fui ministro em 2015, o orçamento era de 140 bilhões da época, e foi cortado para 110 e foi 130, aliás, e foi penoso isso. Agora, nesse momento, a gente conseguir chegar a 130, o que 8 anos depois, 2023, né? Isso representa menos do que precisa, porque só pela inflação esse orçamento deveria estar, eu vou fazer de cabeça o cálculo, pelo menos 160, 170 bilhões. E esse orçamento não é coisa de desperdício, porque ele tem que complementar salários de professores das escolas municipais, estaduais, ele tem que manter os equipamentos das universidades federais, ele tem que contratar novos professores no lugar dos que estão se aposentando. Então, é um trabalho difícil. O ministro Santana, o ministro Camilo, vai ter dificuldade com isso daí, mas ele é um bom articulador, vai conseguir. Professor, quais são os principais desafios desse primeiro mandato, desse primeiro ano de mandato de um ministro da Educação? Como o que ele tem que fazer nos primeiros dias, nos primeiros meses? Bom, primeiro de tudo, está a questão da educação básica. Você disse, é meu sentimento, que a Secretaria de Educação Básica deveria ser a prioritária, mas na verdade não é. Porque, como a educação básica depende de estados e municípios, e o ensino superior federal é muito grande, poderoso e de alta qualidade, então isso acaba fazendo que muita da atenção do MEC se volte para as universidades federais. E isso, às vezes, prejudica a atenção devida à educação básica, onde o MEC não atua diretamente, mas que ele tem o papel de liderar, de protagonizar. Veja, esses anos nós tivemos o ensino remoto emergencial, que para muitas crianças e mesmo professores foi um trauma, sem contato humano. Imagina, seu filho de 6, 7, 10, 15 anos, como o meu, sem conseguir encontrar os coleguinhas, sem conseguir estar junto, tudo, é muito difícil. Então, o que deveria ter feito o MEC? O MEC deveria ter orientado os professores, até para o básico, de como dar uma aula pelo celular, que muita gente nunca tinha feito, até a questão de colocar dinheiro para as crianças carentes terem um smartphone, terem acesso à banda larga. A periferia muitas vezes nem tem torre suficiente para isso. O MEC não fez nada disso. Camilo vai ter que recuperar para o MEC esse papel de protagonista da educação brasileira. Então, isso significa discutir muito com os municípios e estados, melhor qualificação dos professores, melhor desenvolvimento das escolas. No começo do século XX, você tinha milhares de escolas no Brasil sem nem ter banheiro. Ainda você tem algumas escolas sem luz. Bom, você pode dizer que são escolas da zona rural e a falta de luz, como as aulas são só de dia, pode não ser trágica, mas imagine hoje você viver sem eletricidade. Não tem como. E isso tudo foi sendo reduzido de que maneira? Ou você colocava luz e banheiro na escola, ou fechava as escolas muito pequenas da zona rural e arrumava um transporte coletivo, que o MEC forneceu milhares de ônibus e até lanchas para isso, de modo que as crianças da zona rural pudessem ter aula em escolas melhores, mais urbanas, maiores. Então, tem que retomar todo esse trabalho. E nós temos um termômetro muito importante, que é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que permite saber se o ensino está sendo bom ou não. Melhor, se as crianças estão aprendendo ou não. Direito de aprender. Isso é fundamental. As crianças têm que ter o direito ao aprendizado. E eu acho que esses pontos o ministro Camilo vai ter que enfrentar
com muito apoio, muita participação da atual governadora, futura secretária Isolda Sela. O IDEB é um dos indicadores, né, um dos que mostram a importância do Ceará e como o Ceará tem se destacado nos últimos anos, né, na questão da educação, né, e por isso, imagino eu, o senhor também tenha gostado bastante do nome do Camilo para assumir essa pasta, né? Com certeza, ele vem do estado que é praticamente um showroom, se a gente quiser brincar, ou um paradigma da educação básica no Brasil. Eu queria que o senhor falasse, claro, que todo ministro precisa também ter uma boa articulação política, né? E o governador Camilo também é conhecido por ser um bom articulador político, principalmente numa pasta que talvez tenha sido, né? Vamos botar a saúde aqui num parêntese, a que mais sofreu no atual governo que está terminando, né? Foram 4 trocas e meia de ministro, né? Teve um ministro que foi anunciado e não chegou a assumir, mas talvez a pasta que teve uma das maiores complicações políticas durante o governo Bolsonaro. Ele também vai ser muito importante, o senhor como um ex-ministro, ter essa habilidade de tentar colocar, baixar a poeira nessa pasta também? Com certeza, quer dizer, na verdade a competição é dura, para ver qual é o setor que mais sofreu. Pessoal da cultura, pessoal do meio ambiente pode também entrar nessa competição dolorosa, né? Mas você falou uma coisa muito importante que é o seguinte, o ministro é aquele que faz a tradução política daquilo que é técnico. Como ministro, você não tem obrigação, ou como presidente da República, num outro patamar, você não tem obrigação de entender cada coisa técnica, mas você tem que ser capaz de ouvir as pessoas que entendem e depois traduzir isso numa linguagem para a sociedade a fim de conquistar apoio. Por exemplo, o Mais Médicos, um programa importante que as pessoas pensam que é da saúde, mas era essencialmente da educação, porque se tratava de mudar a formação dos médicos brasileiros para eles poderem atender mais as comunidades e as famílias. Então, esse programa tinha uma tecnicalidade gigantesca. O ministro tinha que entender essa tecnicalidade e explicar isso para a sociedade para conseguir um apoio. Isso certamente o ministro Camilo vai ter. Para a gente finalizar, já agradecendo aqui a sua disponibilidade pelo seu tempo, né? O senhor mesmo se apresentou, né, como presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e já falou rapidamente sobre a indicação da Luciana Santos na pasta da ciência. O que o senhor imagina, o que o senhor espera dessa pasta? Olha, todo mundo espera coisas parecidas. Primeiro, você recompor o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, agora o Inovação no singular, que foi muito cortado no governo que está terminando. Segundo, recompor o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são alguns bilhões de reais, cujo destino não pode ser tapar os buracos do Ministério da Ciência, mas tem que ser abrir-se para concorrência, de modo que projetos importantes, vultosos, grandes e positivos para o Brasil possam ser apoiados. E no meio disso, medida mais urgente, revogar, suprimir a medida provisória 1136 de agosto passado, que tirou o dinheiro do fundo, desse fundo que eu estou falando. Isso vamos dizer, seria o que eu diria primeiro dia. Seria medidas o mais rápidas possível e que, obviamente, dependem de você ter dinheiro, mas dependem muito de você dar uma sinalização poderosa à comunidade científica de que a gente vai poder trabalhar pelo Brasil para melhorar o desenvolvimento econômico e social do país, combater a miséria e um dia erradicar miséria e pobreza. Eu penso que essas são as missões da nova ministra e eu acredito que ela vai satisfazer a comunidade. Professor Renato Giannini Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também ex-ministro da Educação, professor de Ética, Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Foi um grande prazer. Muito obrigado, boas festas e que a gente tenha um super 2023. Muito obrigado. Isso mesmo, muito obrigado a você e a todos, viu? Bom final de ano, boa entrada. Para todos nós.